és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia, Santo, Santo. Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. O título da mensagem de hoje é Apostasia ou o declínio da fé. Texto bíblico de 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 2, diz o seguinte: mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Uma definição que podemos dar para a palavra apostasia é abandono da fé uma vez professada. Também pode significar profanação do sagrado, dantes venerado. E ainda, uma terceira definição, rebeldia contumaz aos valores espirituais. Enfim, é uma forma de deserção, desvio. E convém salientar que não se trata meramente de um simples afastamento de convívio ou distanciamento dos compromissos. A apostasia é uma resignação abdicada e resoluta da graça divina. Definitivamente a pessoa se afasta das coisas relativas aos olhares de Deus. E aspectos da apostasia, segundo alguns teólogos, eles afirmam que existem dois aspectos distintos de apostasia, os quais são relacionados como discrepância teológica e desvio moral. Por exemplo, primeiro aspecto, apostasia teológica. O que é apostasia teológica? É a rejeição total ou parcial da sã doutrina por meio de deturpações levianas e divergências inconsequentes aos ensinamentos sagrados. É o que define o apóstolo Paulo, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina ortodoxa, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Estou lendo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 4. Agora, com relação à apostasia moral, se define como a hipocrisia instaurada no coração de determinadas pessoas que professam por meio de suas palavras que creem em Deus, no entanto, o negam com suas obras. Então, apostatar moralmente é desviar-se do caminho ou caminhar desleixadamente, confessar que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprováveis
por toda boa obra. É uma citação de Tito, capítulo 1 e versículo 16. Algumas considerações sobre esse problema muito sério da vida cristã. Hoje, às vezes, não usamos esse título ou essa palavra, apostasia. Nós aplicamos uma outra palavra, fulano desviou-se da fé. É um tipo de desviado, que implica, obviamente, no que é apostasia. Então, com alguns fatores que promovem a apostasia no mundo. Quero apresentar como primeiro, consequência dos últimos tempos. E aí, citamos 1 Timóteo 4, versículo 1, onde Paulo declara: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então aí está uma declaração que são um fator que promove afastamento da vida cristã. Segundo, influência maligna no mundo. E nós temos em 1 Timóteo 4:1, no final do texto, por obedecerem a espíritos enganadores e a espíritos de demônios. Então vem a doutrina trazida por demônios, que vem com uma conotação que parece uma doutrina ortodoxa, mas é um erro teológico. Hipocrisia de homens que ensinam mentiras, citou o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 4:2, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Esta palavra cauterizada significa queimada, não funciona mais a ação do Espírito Santo junto à pessoa no sentido de acusar a consciência. Ele fica livre de uma acusação da consciência, tudo está certo, não tem nada errado. Uma quarta consequência, coração perverso e incrédulo, como descreveu o escritor de Hebreus 13:2. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afasta do Deus vivo. Quinto, aumento da iniquidade que esfria o amor. Foi palavras proféticas de Jesus em Mateus 24:12, quando ele declara que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Falsas ciências ou contradições do saber. E Paulo, então, escreveu a Timóteo: guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. E hoje há um tipo de reavivamento do ateísmo. Imagine só, escolas dominicais promovidas pelos pais no sentido de orientar seus filhos a descrerem da existência de Deus. É coisa terrível. E apresentam-se, então, cientistas que levam muitas pessoas a crer que Deus não existe. É só ler o capítulo 1 de Romanos, que lá se encontra o que Paulo declara quando uma pessoa deliberadamente se esquece de Deus, o problema que vai surgir em sua vida. Então, os passos que podem levar uma pessoa à apostasia. Não são pessoas apóstatas, correm perigo quando são observadas com certas atitudes, a nos levar a concluir que esta pessoa não está bem espiritualmente. Por exemplo, o crente, por sua falta de fé, deixa de levar plenamente a sério as verdades, exortações, advertências e promessas e ensinos da Bíblia Sagrada. João 5, 44 a 45, nós lemos o seguinte:
como podeis vós crer recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem de Deus? Então, são pessoas que às vezes, aparentemente, estão na igreja, mas não estão levando a sério as verdades, exortações, advertências que ouvem a partir do púlpito. É um tipo de ouvinte esquecediço, como diz Tiago. Já na porta da igreja ele não sabe mais nada do que ouviu, não tem atenção, às vezes se distrai dentro da própria igreja, crianças andando, pessoas se levantando para ir ao banheiro, tudo isso desvia a atenção da pessoa e ela vai se acomodando e não está ligando muito porque não está levando em consideração e respeito à palavra de Deus. Segundo, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, a um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Então aí está pessoas que buscam a honra para si próprias e não fazem muita questão da honra que Deus dá aos seus servos fiéis. Quando as realidades do mundo chegam a ser maiores do que as do reino celestial, de Deus, o crente deixa paulatinamente de aproximar-se de Deus através de Cristo. Como lemos na Bíblia, em 1 João, capítulo 2, versículo 15, uma exortação do escritor que declara: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, existem certos acontecimentos que se dão concomitantemente entre uma reunião na igreja, da qual a pessoa é membro, e uma festividade que ocorre lá fora no mundo. Ele fica na dúvida qual delas que eu vou participar. E às vezes, porque está tão enfronhado nas coisas de fora, que ele falta à casa de Deus para se envolver com a coisa lá de fora, amando o mundo declaradamente. É aquela palavra que Jesus declarou: ninguém pode servir a dois senhores, há de amar a um e aborrecer o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Isso é uma situação que se observa em nossos dias, com muita frequência. Outra razão que pode contribuir para o desvio, para a apostasia, a aparência enganosa do pecado. A pessoa se torna cada vez mais tolerante do pecado na sua própria vida. É o que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os feminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha só que situação periclitante que está levando a olhos vistos a pessoa para o afastamento definitivo de Deus. Outra colocação, por causa da dureza do coração e da rejeição dos caminhos de Deus. É aquela expressão repetida: não faz caso da repetida voz e repreensão do Espírito Santo. O Espírito Santo toca em nossa vida, em nosso coração, quando fazemos alguma coisa errada, sentimos um pesar, uma tristeza. É aquela tristeza, segundo Deus, que nos leva à aproximação. Então, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, ele admoesta: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então ele repete umas palavras, toda a gritaria e outras situações entristecem o Espírito Santo e ele se retira. Então o Espírito Santo se entristece, seu fogo se extingue, e a Bíblia declara: não extingais o Espírito, ou seja, a manifestação que tínhamos do Espírito Santo, ela vai se extinguindo
paulatinamente não sentimos mais a sua presença. Então o templo de Deus que somos nós é profanado e essa pessoa se afasta daquele que antes era crente. É o que nós lemos em Hebreus 3, 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Aí ficam situações que você pode, meu prezado ouvinte, se você se sente fraco, num problema que pode conduzi-lo à apostasia, tanto teológica como moral, que você possa pensar seriamente no assunto e se arrepender e voltar-se para Deus antes que venha a tomar uma atitude irreversível. Está o texto da Bíblia dizendo: é impossível que uma vez que as pessoas que foram iluminadas se tornaram participantes do Espírito Santo, se afastem e sejam outra vez renovadas para arrependimento. Quanto a elas, crucificaram de novo o Espírito Santo. Aliás, crucificaram o Senhor Jesus e ofenderam o Espírito Santo. É uma situação que está no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 26. Pecar propositadamente, pecar deliberadamente. É uma situação que pode se tornar irreversível, não encontrar mais caminho de retorno. Que isso não aconteça. Se você está numa tendência de frieza espiritual, de iniferitismo, tome cuidado, comece a buscar a Deus de novo, e Ele está pronto para restaurar a qualquer pessoa que o busca em espírito e em verdade. Amém. Bem-aventurado quem confia no Senhor como fez Abraão. Ele deu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor.
noite vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus. Foi lançada a Bíblia Gay. Pela internet, com data de 3 de janeiro de 2013, tomamos conhecimento do lançamento da Bíblia Gay e lemos o que está escrito a respeito da notícia. Que os ativistas gays travam uma batalha contra aquilo que a Bíblia diz a respeito de suas práticas, todo mundo já sabe. Porém, essa iniciativa deles foi bem ousada agora. Apesar de terem sido ousados, a iniciativa apenas demonstrou claramente que eles fizeram uma manipulação dos textos para encaixar sua filosofia de vida e ficarem com sua consciência tranquila. Se já estivessem tranquilos, por que precisariam fazer uma tradução da Bíblia adaptada aos seus interesses? Além disso, demonstrou também que, apesar de eles negarem e até de certa forma rejeitarem a Bíblia, parece que a palavra de Deus ainda cumpre o seu papel na vida do ser humano, incomodando o coração e confrontando o pecado, assim como disse o profeta Isaías a respeito da palavra de Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Pastor Natanael, como o irmão vê o lançamento de uma Bíblia intitulada Bíblia Gay, que constitui um verdadeiro assinte ou provocação contra a palavra de Deus, que constitui também um enxovalhamento da Bíblia que respeitosamente procuramos obedecer? A nossa resposta é que, de uma certeza, as pessoas envolvidas com essa prática e que querem justificá-las, torcendo a Bíblia, para apontar o que a própria Bíblia diz a respeito da forma como Deus age quando uma pessoa é flagrantemente desobediente à sua palavra. Porque a grande parte dos homens gosta de citar Deus é amor. É verdade. Está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o apóstolo Paulo declara em Romanos 11:22, considerai a bondade e a severidade de Deus. Dois aspectos da natureza de Deus que não podemos esquecer. E o que lemos então? Quando uma pessoa deliberadamente, um grupo de pessoas, se dá ao capricho de adulterar a própria Bíblia para suas conveniências pessoais. Está no livro de Hebreus 10:31. Não esqueça, horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. É uma situação muito grave aos olhos de Deus. Para deixar o assunto mais claro, o irmão admite que essa hora anunciada, conhecida como Bíblia Gay, poderá contribuir para o aumento do número de pessoas envolvidas com essa prática homossexual?
Nós podemos responder que, de certo modo, sim. Porque há muitas pessoas que ouvem a Bíblia através de rádios, televisões, e podem ter observado alguma ocasião quando foi citada a Bíblia e a forma como Deus não aprecia ou condena esse ato ligado ao homossexualismo. Então, se agora surge uma Bíblia que parece dar apoio, essas pessoas perdem aquele equilíbrio de ainda estar respeitando a palavra de Deus e passar então a se ver mais livre, porque pensa que agora não há mais esse problema desde que foi conseguida uma Bíblia que não condena como antes a Bíblia verdadeira condenava. Então o apóstolo Paulo, falando dos nossos dias, profeticamente, ele admitiu isso em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 2. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E nós dizemos que essa prática tem ligação enganadora, ligação com o príncipe das trevas, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Pastor, o que o relato da criação ensina contra o estilo de vida homossexual? Queremos dizer que os relatos do primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, capítulo 1, versículo 27, capítulo 2, versículo 18, 21 a 24, que são repetidos por Jesus em Mateus, capítulo 19, versículos 4 a 6, ensinam que Deus criou a humanidade de uma maneira específica. 2 sexos, macho, fêmea, com propósitos específicos relativos a isso, através do casamento, unidade sexual e procriação, subentendidos dentro do próprio texto de macho e fêmea. Ainda em Mateus 19, versículo 3 a 6, diz o texto: então chegaram ao pé de Jesus os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão 2 numa só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, uma pergunta: por que valer-se dos relatos da criação para avaliarmos a prática do homossexualismo? É a pergunta que você pode fazer, sem dúvida. Pastor, então, nos fale então como podemos avaliar então esses relatos da criação. Quero dizer que, porque é um relato da criação, homens e mulheres não são o produto cego de uma evolução ao acaso em que, literalmente, nada é normativo. Os indivíduos são livres para escolher sua própria moralidade ou sexualidade, admitindo essa situação de crer que o mundo veio por evolução. Escolher sua própria moralidade ou sexualidade, os homens devem prestar contas ao Deus que os criou. Agora é uma situação diferente. Eles não são produto de uma natureza impessoal,
que não se importa com o estilo de vida deles. Esta a situação. Pastor, podem-se oferecer razões pelas quais o relato da criação seja vital? Sem dúvida. E queremos apontar que a aceitação do homossexualismo viola a ordem e a essência da própria criação humana. Deus declarou que não era bom que o homem estivesse só. Para remediar essa situação, ele criou a mulher como complemento divino e contrapartida da masculinidade. Está aí a razão. A comunhão sexual íntima foi pretendida somente para o homem com a mulher. Isso quer dizer que outra forma, como a homossexualidade, distorce e desordena as intenções de Deus na criação e que a prática da homossexualidade contradiz o padrão da heterossexualidade em seu nível mais básico. Então, o estilo da vida homossexual nega e desafia as polaridades do sexo de tal maneira que nem mesmo comportamentos heterossexuais, tais como fornicação e adultério, o conseguem. Então, a coisa é pior. Pastor, qual é a outra razão que o senhor pode acrescentar ainda nesse comentário, pastor? Quero dizer que os homossexuais não podem obedecer ao mandamento de Deus quanto à procriação. Em Gênesis 1, 28, Deus ordenou a Adão e Eva e seus descendentes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Se Adão tivesse decidido ser homossexual, ninguém jamais teria nascido. Então este mundo estaria vazio, porque homem não gera homem, mulher não gera mulher. Pastor, para nós concluirmos então este quadro, queríamos ouvir ainda o seu comentário no tocante ao ensino bíblico sobre a moral sexual, pastor. Nós queremos dizer o seguinte, à luz da Bíblia: a intimidade sexual é limitada ao matrimônio. Somente nesta condição ela é aceita e abençoada por Deus. E mediante o casamento, marido e mulher tornam-se uma só carne, segundo a vontade de Deus. Os prazeres físicos e emocionais normais decorrentes do relacionamento conjugal fiel são ordenados por Deus e por Ele honrados. Nesta única hipótese é que podemos estar agindo dentro do propósito de Deus. Fora isso, não tem outra conotação. Aleluia. Aleluia. NQI, pastor, o nosso ouvinte não quis se identificar. Ele pergunta assim ao pastor Natanael Rinaldi: pastor, o Cristo assunto ao céu foi o que havia morrido? Ou foi um Cristo espiritual que Deus criara em lugar do corpo desaparecido? Eu quero dizer que essa pergunta é inconcebível. Quase que se diga abertamente, admitir essa hipótese
é heresia gravíssima. Mesmo porque nós lemos na Bíblia, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Era no céu o mesmo Jesus que havia ressuscitado aqui na terra em corpo agora glorificado, que subiu ao céu à vista dos apóstolos, Atos capítulo 1, versículo 9 a 11, e ele diz o texto que ainda hoje, segundo o escrito do apóstolo Paulo em Colossenses 2:9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Meu prezado telespectador, meu ouvinte, o tempo do verbo citado, Colossenses 2:9, está no presente. Nele habita, significando que Jesus, que era Deus, tomou forma humana e tornou-se com duas naturezas, divino e humano, cumprindo o seu texto de Isaías 7,14. A Virgem conceberá, dará à luz um filho, por-lhe-ão o nome de Emanuel, cuja palavra não está traduzida no livro de Isaías, mas aparece no livro de Mateus, capítulo 1, 23, cuja tradução é Deus conosco. Jesus aqui na terra era e é Deus conosco. Com esse corpo glorificado, ele subiu ao céu e se tornou então, que diz o apóstolo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus não é parcialmente divino, ele é perfeitamente ou na sua plenitude divina. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, o apóstolo diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Pergunto, por que este aposto homem, se Jesus está no céu? Se ele fosse um espírito glorificado, não precisaria pôr, e seria impróprio colocar Jesus Cristo, homem. Mas o escritor bíblico, divinamente inspirado, está colocando a posição de Jesus lá no céu. Jesus Cristo, o homem, o que prova que ele levou sua natureza humana para o céu, sendo o mesmo dentro do princípio de Hebreus 13:8. O mesmo ontem, hoje e eternamente. É o nosso Jesus, que está lá no céu, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então subiu ao céu com seu corpo de carne e ossos, conforme suas palavras aos discípulos que pensaram ser ele um espírito quando lhes apareceu depois de ressuscitado. E Jesus então disse: porque sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, apalpai-me, vede, com o espírito não tem carne, nem ossos como vedes que eu tenho. Eles estavam tão emocionados com a visão de Jesus fisicamente diante deles, que eles ainda foram, Jesus satisfez mais a curiosidade deles, perguntando: tendes alguma coisa que comer? Comeu um peixe assado, um favo de mel, diante deles, deixando convictos de que Jesus tinha ressuscitado, e com esse corpo ele subiu ao céu, sentou-se à direita do Pai, está intercedendo por nós, e nós temos a expectativa bíblica, como temos citado. A nossa cidade está nos céus, onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
que vai transformar o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. Quero dizer que é uma heresia sem tamanho negar a ressurreição de Cristo. Dizer que Jesus de Nazaré não existe mais, que o Jesus que subiu ao céu é um Espírito glorificado, francamente, se nós declaramos ser testemunhas de Deus e negamos a ressurreição de Cristo, feche a porta da sua igreja, porque você está perdendo tempo. Pastor, a próxima pergunta também é NQI. O ouvinte não quis se identificar. Diz assim: pastor, Deus é como nós? Ele foi o que nós somos e nós seremos como Ele é? Não. Deus não é o que nós somos e nunca foi. Então essa doutrina é uma doutrina do grupo religioso conhecido como Mormons. Tem um dos escritores desse grupo religioso que declarou o seguinte: Deus foi o que nós somos e nós seremos o que Deus é. Deus é um homem exaltado, entronizado nos mais altos céus. Francamente deplorável uma declaração dessa. E é o ensino transmitido pela serpente a Eva no jardim do Éden. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 3 a 5, diz o texto: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Quem disse estas palavras, repetindo as palavras de Deus? Foi Eva, dizendo à serpente. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes dele, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu com ela. Então esse desejo de se tornar como Deus teve início com Lúcifer, lá no céu. Capítulo 14 de Isaías, versículo 12 e 14. Ele primeiro motivou-se: subirei, farei meu trono igual ao trono do Altíssimo. Trouxe essa ideia quando ele foi lançado do céu à terra, tornando-se o diabo ou Satanás. Ele desceu à terra e foi tentar nossos primeiros pais, e Eva aceitou a proposta quando ouviu a notícia que ela seria igual a Deus, passou para o seu esposo, e aí nós estamos nessa situação que nada temos nesse campo de divindade em nós, decorrente dessa herança vinda da parte de Deus para nós. Então esse desejo de se tornar como Deus teve início com Lúcifer, repetimos, quando pretendeu também ser igual a Deus e foi lançado por terra. Agora vem os mormons e ensinam essa mesma doutrina da exaltação do homem para se tornar um Deus e sua esposa se tornar uma deusa. Vai acontecer com eles, dizem, que da forma como Deus era um homem, se tornou Deus, e eles ganhou um planeta da parte de Deus, não sei como, ganhou um planeta, morou nele e é este mundo presente. Então nós todos somos vindos de um Deus homem. E agora a grande expectativa dos mormons não é ir para o céu, é serem exaltados para serem iguais ao primeiro homem que se tornou Deus, e eles pretendem também, quando deixar este mundo, irem para um paraíso com a mesma mulher, fazem um pacto de casamento para a eternidade,
o marido fica encarregado de chamar o nome da mulher quando houver a ressurreição. Citando o nome da mulher, ela ressuscita, ambos agora vão ganhar um planeta e vão povoá-lo. Isso é uma quimera. Não tem nada disso na Bíblia Sagrada. O que é que Jesus disse de seu Pai? Deus é Espírito. Então a natureza de Deus é esta, Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então aí está Jesus dando a informação que Deus é Espírito. Agora, Jesus sim, tomou forma humana, se fez homem, ressuscitou dos mortos corporalmente, subiu ao céu, sentado está à direita do Pai. Um dia ele voltará para buscar-nos, para estarmos com ele no céu, sem deixar de sermos seres humanos. Pastor, a última pergunta para concluirmos este quadro é sobre Maria, mãe de Jesus. É uma pergunta NQI, pastor. Os líderes católicos afirmam que os evangélicos declaram crer em Jesus, mas não creem em sua mãe Maria. Pergunta: isto tem alguma verdade? Nossa resposta é não. O que ocorre é que nós cremos em tudo que a Bíblia fala sobre Maria. As crenças que rejeitamos são aquelas que vieram posteriormente, sem nenhum apoio bíblico. Cremos que Maria foi uma mulher maravilhosa, escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus Cristo. Também que ela ficou virgem até o nascimento do Salvador. Por exemplo, nós lemos na Bíblia que quando ela foi informada pelo anjo Gabriel que se tornaria mãe do Salvador, ela indagou como uma mulher: como será isso, visto que não conheço varão? Não tinha marido? O anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então é isto que nós cremos a respeito de Maria. Não oramos a Maria, nem nos prostramos diante de sua imagem, porque a Bíblia nos diz em Lucas 4:8, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. E a Bíblia nos ensina claramente que as orações devem ser dirigidas a Deus Pai. Quando os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, a primeira coisa que ele ensinou é o que todo mundo sabe: a oração do Pai Nosso. Como é que nós dizemos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então nos ensinou a falar, chamar a Deus de Pai Nosso. Outra vez Jesus perguntou a um grupo de pessoas: por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Então, se Jesus nos mandou orar ao Pai, nós obedecemos. Por que somos contra Maria? Não vemos uma razão plausível para essa acusação. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus
deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quem morrer, eu a vou proclamar. Levarei por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer.